Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional, edição especial de retrospectiva. Você, claro, é o nosso convidado. Já estamos no ar. No programa de hoje, nós vamos destacar alguns dos principais eventos da Escola Superior de Advocacia Nacional no ano de 2022, realizados pelo canal da ESA Nacional no YouTube. Um deles tratou da doação e testamento como formas de planejamento sucessório. Acompanhe. Entrando no nosso tema, eu tenho um slide que uso nos meus cursos, Luciana, que eu diria que talvez é o slide mais importante que o jurídico, que é onde, na minha opinião, as pessoas erram. Outro dia eu recebi um telefonema de um professor de economia, que queria fazer um planejamento sucessório. E ele dizia assim para mim: doutor Simão, se eu lhe mandar uma minuta do que meu advogado fez, o senhor pode cobrar uma consulta e analisar? E eu dizia: não, eu não posso. Eu vou dizer por que eu não posso. Esse primeiro slide vai indicar que, na verdade, o planejamento sucessório passa por um momento que eu diria prévio ao jurídico, que é esse o momento que tem faltado nos planejamentos equivocados que eu tenho visto, que é olhar o nosso cliente e ouvi-lo e não falar, que é entender e buscar o real problema do cliente. Ele está fazendo por vingança, por amor, por ódio, por cansaço? O que ele quer? Ele está fazendo num momento difícil, num momento alegre? Porque dar a solução no primeiro encontro me parece um equívoco enorme. Por isso que eu não faço revisão de planejamento sucessório. Eu começo do zero. Porque fazer uma revisão é a chance de repetir equívocos que estão no planejamento sucessório apresentado. E, portanto, eu sempre marco uma segunda reunião, e às vezes, até só para dar um detalhe, quando são casados ou unidos estavelmente, eu os ouço em reuniões separadas. Eu faço questão de tentar perceber qual é o problema real que está sendo colocado na mesa, e não o problema que, em tese, o casal apresenta. E por isso que a dica que eu deixo no primeiro slide, e que os cursos já começam dizendo: doação é isso, testamento é aquilo. E eu começo dizendo assim: nem pense em doação ou testamento antes de ouvir o cliente. É deixar o cliente falar. E assim, meus amigos e minhas amigas, o planejamento sucessório exige que vocês não tenham medo de entrar na intimidade da família. Se tiverem medo, receio, pudor, não comece, porque evidentemente é um trabalho para a intimidade das famílias, para a sucessão patrimonial que mexe com afetos / desafetos. E, portanto, eu sempre, professora Luciana, faço no mínimo 2 reuniões. E se há um casal, eu ouço separadamente. Que esse professor dizia assim para mim, Luciana: a minha mulher, ela assina o que eu quiser, porque não tinha filhos. Ela assina tudo, é tudo meu, ela tem as coisas dela, ela não se preocupa. Eu falei: bom, começamos mal o planejamento, porque eu não sei quais são os anseios dessa sua mulher, vírgula, sem filhos, mas com relação ao patrimônio. Outro debate da ESA Nacional abordou acerca do inventário e o condomínio hereditário. A transmissão fez parte da aula aberta do curso de pós-graduação em Advocacia Civil. Bom, o que é o fenômeno, basicamente? O que a gente tem que é um fenômeno do direito sucessório? A gente tem que voltar lá atrás. Ocorrendo a morte, está lá no artigo 1784, a morte, ela gera, o nosso sistema, ela absorveu, ela importou a ideia da saisine, do direito francês, ainda que de uma forma adaptada. E o que cria a saisine? Abriu a sucessão a uma transferência automática, né? Uma transferência automática e sem nenhum tipo de formalidade das titularidades patrimoniais do autor da herança, desde que essas titularidades patrimoniais não sejam personalíssimas, para a herança. Bum. E essa herança se entende o quê? Quem são os beneficiários da herança? Olha lá no 1784. A ideia é o quê? É uma transferência que ocorre sem nenhuma formalidade para as pessoas que são tidas como o quê? Os herdeiros. Tá? Isso é muito importante. Então, a abertura da sucessão cria essa, digamos assim, essa transferência de titularidade sem a necessidade de formalidade alguma, para os herdeiros.
A temática voltada à tutela de evidência e estabilização da antecipação de tutela também foi tema de destaque da Escola Superior de Advocacia Nacional. Confira. É um tema subdimensionado na prática, né? Subdimensionado porque como ele fica, vamos colocar assim, lá nos desvãos da tutela de urgência, que é uma coisa do nosso dia a dia, a gente acaba não explorando as potencialidades desse novo tema. Então, para quem sabe a gente trazer um pouquinho de luz para essas duas ferramentas, eu gostaria de dividir aqui a minha exposição em 3 grandes momentos, né? Então, como o Pedro já anunciou, quando é inútil perder tempo, tutela da evidência e estabilização da antecipação de tutela. Primeira coisa, falar um pouquinho do passado, né? Sobre as origens desse instituto, como a gente chegou aqui. Segundo lugar, falar um pouquinho do presente, né? Ou seja, da tutela da evidência mesmo. E em terceiro lugar, terminar com uma aposta no futuro, que é a estabilização da antecipação da tutela. Esses 3 grandes momentos, passado, presente e futuro, envolvendo o tema da antecipação de tutela e, particularmente, da tutela antecipada fundada na evidência e da sua sumarização quando há a estabilização. Então, vamos lá. Onde é que surgiu isso? Durante muito tempo, a gente apostou nos juízos de cognição sumária, portanto, nos juízos fundados em probabilidade, como sendo uma maneira de combater o problema da urgência no processo. Então, a gente, durante muito tempo, teorizou, em termos de tutela de cognição sumária, a partir do Instituto da Tutela Cautelar, primeiro clássico movimento com Calamandrei em 1936, e a partir daí nós tínhamos como uma das facetas da tutela cautelar a tutela antecipada ou antecipação dos efeitos da tutela. E essa antecipação dos efeitos da tutela, estando abrigada no seio da tutela cautelar, era vista naturalmente como uma tutela de cognição sumária, uma tutela fundada em probabilidade, mas ela era sempre restrita e pensada do ponto de vista da urgência. Ou seja, tutela sumária, probabilidade, urgência. Nesse programa especial de retrospectiva dos eventos virtuais da ESA Nacional, a gente destaca ainda o bate-papo sobre a impugnação ao cumprimento do título executivo inconstitucional. Acompanhe. Bom, eu vou fazer só uma provocação, na verdade não é uma provocação, só para a gente revolver um pouquinho um tema que eu julgo, que eu imagino que você também, muito importante, né? E que envolve supremacia da Constituição, segurança jurídica e coisa julgada, né? Então, a gente, num primeiro momento, a gente fazendo a leitura, a literalidade, né, dos artigos, dos parágrafos 12 a 15, né, do artigo 525, a gente imagina, né, que é uma situação tá ali, tá tudo escritinho, porém, né, a gente sabe que no dia a dia a gente vê situações em que, e que nos preocupa muito, a questão do trânsito julgado mesmo. Então, a decisão que faz coisa julgada e posteriormente o STF profere, né, uma outra decisão declarando a inconstitucionalidade daquela outra situação ou de uma sentença que abarca justamente essa decisão inconstitucional. E aí a gente vai falar ou de rescisória, ou vai falar de impugnação da sentença, vai falar isso em que lapso temporal, né? Quer dizer, a gente tem situações em que a sentença já transitou em julgada há muito tempo, e aí quando nós estamos com a segurança, né, da coisa julgada, achando que não precisamos mais nos preocupar com essa situação, a gente, por vezes, se depara com questões como essa. Então, eu queria saber um pouquinho da sua opinião a respeito desse assunto e como nós, operadores do direito, deveríamos lidar, né, com situações, principalmente com decisões mais antigas. A solução mais conservadora de todas, que é bem frustrante para todos, clientes e advogados, seria: nunca gaste o dinheiro que conseguir receber, né? Nunca mantenha tudo lá, nunca conte com isso, deixe guardado, até porque dali a 20, 30 anos talvez alguém venha dizer para você que
porque aquilo não era devido e você tem de devolver. Mas, enfim, é uma brincadeira, mas que reflete a insegurança. É esse o temor que as pessoas têm, e já houve quem cogitasse de uma inconstitucionalidade, sobretudo naquela regra que prevê a rescisória, com o seu prazo sendo computado 2 anos a partir da decisão do Supremo, porque daí é que vai acontecer esse problema. Porque no caso da impugnação ao cumprimento, bem ou mal não acontece, né? Porque afinal transita e o vencedor tem que logo executar sob pena de prescrição. Então isso vai acontecer na sequência, as coisas vão estar acontecendo, né? Ele ainda não conseguiu satisfazer seu crédito e tudo mais. Então ali essa insegurança ali não existe, mas existe no caso da rescisória. Imagine, o que o dispositivo está dizendo, se a gente assim lê-lo com como é que eu vou dizer, assim, de um modo muito, não vou dizer desprevenido, mas muito, muito tolerante o dispositivo, ele nos transmite a impressão de que, doravante, se houver um pronunciamento do Supremo, por 2 anos depois eu posso desfazer todas as sentenças anteriores que tinham aplicado aquela lei que o Supremo declarou inconstitucional, por exemplo, para ficar só nesse exemplo mais simples e direto. E, como eu disse antes, não é exagero, não é mentira. É fácil encontrar no Supremo pronunciamentos de inconstitucionalidade de normas que estavam vigentes há 20, 22, 25 anos. Ainda falando em aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil, a ESA Nacional também abordou a alienação parental. Confira um trecho do debate realizado ao vivo com especialistas no assunto. E é uma alegria e um prazer estar aqui com o professor Russo falando desse tema, né, que é um tema tão atual, o tema da alienação parental. É um tema que desperta paixões, né, tanto que houve recentemente um movimento pela revogação da lei de alienação parental, né, e acho que a questão foi bem debatida no Congresso Nacional e acho que passa também, muitas vezes, por visões extremadas em matéria de alienação parental, por questões que ficaram mal compreendidas na lei de alienação parental. E aí vai ser muito importante a intervenção, hoje à noite, do professor Rolf Madaleno, justamente para precisar estas questões e nos esclarecer sobre a questão da alienação parental. Então, professor Rolf, a gente agradece, né, de antemão, e a palavra é sua. Eu acho que as peças principais relacionadas, doutor Tavares, à alienação parental, eu acho que, de alguma forma, eu as expus. Deixo mais uma vez bem claro que o que nós precisamos assegurar é o que a nova Lei 14.340 assegura, que é uma convivência mínima, porque tudo que o alienador deseja é romper essa convivência. E tudo que não pode ser feito é exatamente isso, romper a convivência. Se há suspeitas de abuso sexual ou de abuso físico, então se estabeleça essa convivência sob a supervisão do judiciário. Mas nunca se interrompa a convivência, porque a interrupção é o objetivo primeiro e único do alienador. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional, edição especial de retrospectiva. A gente volta em instantes. Voltamos com mais um programa OAB Nacional, edição especial de retrospectiva, voltado aos principais eventos realizados pelo canal da ESA Nacional no YouTube. Eu começo este segundo bloco com o debate sobre os poderes do relator e o agravo interno. Veja só. Um tema que talvez não desperte muitas vezes grande interesse da advocacia, mas é daqueles temas dos mais importantes que a gente tem, sobretudo para aqueles advogados e advogadas que trabalham no âmbito dos tribunais e dos tribunais superiores. Falar de poderes do relator e agravo interno é falar do funcionamento dos tribunais, falar do funcionamento dos julgamentos que acabam decidindo as causas. Num período de tempo ou num momento histórico em que nós temos inúmeras decisões monocráticas no âmbito dos tribunais,
decidindo grandes questões jurídicas no âmbito privado e no âmbito público. E para falar de poderes de oratório e agravo interno, a gente tem que voltar lá para o último ano, ou penúltimo ano do século passado, ano de 1998, 1999 e 2000, quando nós temos uma alteração legislativa importantíssima que mudou o funcionamento dos tribunais. E lá se vão aí 20 e poucos anos dessa alteração legislativa. Alteração que permitiu que o relator pudesse fazer tudo aquilo que até então só o órgão colegiado podia fazer. Ou seja, fazer a admissibilidade dos recursos no âmbito dos tribunais e, caso essa admissibilidade fosse positiva, ou hoje seja positiva, o relator passou a poder ingressar no mérito e julgar o mérito do recurso para provê-lo ou desprovê-lo. Vejam, isso remonta à Lei 9756 de 1998. É uma lei de dezembro de 98, praticamente entrou em vigor no ano seguinte, no início de 99, e que a partir de então mudou o funcionamento dos tribunais. Mudando de assunto, o advogado e doutor em Direito Civil pela USP, Flávio Tartucci, também participou de debates da ESA Nacional. Um deles abordou os desafios atuais do direito civil contemporâneo. Nos últimos anos, nós tivemos, sem dúvida alguma, transformações importantes no campo do direito civil e transformações de um choque de visões diferentes no campo do direito obrigacional / contratual. Isso porque, e é comum em início de século, né, ou até início de séculos, né, a humanidade e, sobretudo aqui no nosso país também, a realidade social, jurídico e até político brasileira, é comum, em início de século, a sociedade se enamorar por teses libertárias, né, ou teses liberais. Isso aconteceu, né, isso é sempre comum naquele movimento pendular da história, né? Eu até gosto de usar uma expressão em alemão, que é Zeitgeist, né? O fantasma do tempo, né? O espírito do tempo, melhor traduzindo, né? E aqui no Brasil não foi diferente, né? Porque nós tivemos, em 2019, a edição de uma medida provisória com uma feição muito, digamos assim, libertária, que foi a medida provisória 881, né? Conhecida como MP da Liberdade Econômica. Ela surge no Ministério da Economia, já era prevista essa MP, né, com o objetivo de diminuir a intervenção do Estado e a intervenção também do Judiciário, né, nas relações contratuais e obrigacionais. E, num primeiro momento, o objetivo dessa MP era uma intervenção, digamos assim, aguda, e uma intervenção que envolveria qualquer tipo de relação contratual. Lembro que na conversão dessa MP em lei, chegou-se a cogitar até a alteração de artigos do Código de Defesa do Consumidor, né? O que não acabou vingando, né? Na verdade, o que aconteceu é que, na conversão da MP 881 na Lei da Liberdade Econômica, claro, né, cada um tem uma visão diferente, né? Eu vou dizer aí do meu ponto de vista, né, aquilo que eu vi, ou as minhas experiências dessa conversão, a MP 881 ela acabou sendo muito controlada. Por quê? Porque os civilistas acabaram, é verdade, naquele momento até de uma forma desordenada, os civilistas acabaram atuando no Congresso Nacional para fazer alguns controles dessa lei. O divórcio e os deveres matrimoniais. É o que dá conta mais uma transmissão da ESA Nacional no YouTube. O convidado dessa vez a participar do debate foi o professor e membro da Academia Brasileira de Direito Civil, Pablo Stolze, que inclusive é juiz de direito e autor de várias obras sobre o tema. O recorte que a gente fez aqui hoje, a gente tem apenas uma hora, né? É em torno dos chamados deveres matrimoniais. E que, de fato, como você bem pontuou, para você, advogado, advogada, é fundamental quando você pensa numa pós-graduação. Eu sempre digo isso, Marília. Pós-graduação não é para você simplesmente revisar conceitos que você viu na faculdade. É para, de alguma maneira, você fazer um recorte de aprofundamento e aquilo reverbere e se reflita na sua atividade profissional. Então, nesses 60 minutos que eu tenho,
obviamente que o tempo não é um tempo longo, eu vou tentar fazer um passeio, fazendo recortes verticais em determinados momentos nos deveres matrimoniais, porque casamento não é um simples namoro. Casamento é algo assim, a complexidade do casamento é tamanha que a natureza jurídica do casamento, ela já poderia ser a minha aula toda sobre o assunto. Qual é a natureza jurídica do casamento? Esse é um tema sobre o qual eu não devo falar, porque eu me entusiasmo, porque houve quem dissesse, acreditem, já houve quem defendesse a tese de que o casamento seria um contrato por adesão, né? Você vê várias linhas de pensamento, aos que defendiam a tese de que o casamento era um ato administrativo que deveria ser regrado pelo direito público. Se assim fosse, o civilista não daria aula sobre casamento. Mas o fato é que, em minha visão, não posso falar sobre isso, mas estou antecipando aqui, seguindo autores que deitam raízes em Clovis Bevilacqua, o casamento, na minha visão, é um contrato, não é um contrato comum, é um contrato especial de direito de família. A temática voltada ao filtro de relevância no recurso especial também teve espaço na Escola Superior de Advocacia Nacional. O debate surgiu a partir da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho, que altera o artigo 105 da Constituição Federal para instituir no recurso especial o requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Acompanhe. Nós temos um tema muito novo, muito relevante em mãos, e que ainda estamos desbravando esse terreno. É uma emenda constitucional que foi aprovada no dia 15 de julho de 2022, portanto, há exatamente um mês e uma semana, e ainda não há, salvo se a editora Revista dos Tribunais já publicou o livro do querido amigo Daniel Mitidiero, mas não há textos, salvo textos curtos dos portais jurídicos, Conjur, Migalhas, Jota, etc., mas não há artigos de mais profundidade e densidade sobre o tema, e aí a doutrina aguarda ansiosamente esse livro que o professor Daniel já escreveu e que está perto de ser lançado. E a gente fez aqui uma divisão de temas, e eu iniciaria aqui, de acordo com o que foi combinado com os queridos amigos Rony e Daniel, fazendo um breve histórico daquilo que se passou quando da introdução do filtro da repercussão geral para o recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Por que é relevante falar disso? Eu acho que os colegas que têm se debruçado sobre esse tema têm tido uma percepção semelhante de que o STJ pode se espelhar na experiência de 18 anos do STF a respeito da repercussão geral, pelo menos em diversos aspectos, para moldar este novo instituto, o filtro de relevância da questão federal infraconstitucional para o recurso especial. Então, nessa medida, se mostra útil que a gente faça, ainda que brevemente, um apanhado do que se passou desde a emenda constitucional 45 de 2004, que introduziu a repercussão geral do recurso extraordinário, para chegar até, eu acho que o ponto culminante aí dessa evolução é a emenda regimental 54 de 2020, que alterou o regimento do Supremo Tribunal Federal e deu nuances interessantes que podem nos ajudar a entender alguns dos aspectos da relevância do recurso especial. Se nós estamos trabalhando com um filtro que se serve de uma linguagem aberta, que se serve de uma linguagem propositadamente aberta, justamente para viabilizar uma agenda possível para o Superior Tribunal de Justiça, me parece que a contrapartida que todo e qualquer advogado e advogada pode esperar é a manutenção da coerência na admissão dos recursos especiais. Ou seja, proponho a coerência como uma instância de controle das questões que devem ser consideradas doravante relevantes pelo Superior Tribunal de Justiça. Relevância aqui no seu sentido formal, no sentido de evitar contradições, ou seja, primar pela consistência. Coerência no sentido ainda formal, como a necessidade de nós compreendermos de uma maneira completa, ou seja, com inteireza e com coesão, as questões que vão sendo analisadas pelo STJ, e também coerência substancial no sentido de perceber
os laços de dependência e de afinidade, de recíproco suporte que determinadas questões implicam com outras. Quase chegando ao fim do programa de hoje, não poderíamos deixar de destacar ainda, nesta edição, a discussão da renúncia, aceitação e cessão de direitos hereditários, com participação de mais de 8.000 internautas simultaneamente. Confira. Um curso dessa dimensão bem mostra o comprometimento da escola com a qualificação dos seus profissionais. Eu acho isso fundamental. As pessoas tendem, muitas vezes, a falar mal do Poder Judiciário, né, a atribuir muitas perdas, muitas circunstâncias ao Poder Judiciário, como se o Poder Judiciário fossem os juízes, né? Quando essa responsabilidade ela tem que ser, no mínimo, dividida e assumida, principalmente pelos advogados. Porque são eles que batem as portas do Poder Judiciário e são eles que, muitas vezes, botam a perder a causa de seus clientes. Por quê? Por falta de qualificação, por falta de capacitação. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, a nossa responsabilidade profissional. Não é com o resultado do processo, mas é sobre a condução do processo de uma forma eficaz, de maneira que chegue a uma decisão de mérito da maneira mais rápida e célere possível. Essa é a boa advocacia. Eu acho que esse tem que ser o compromisso que nós assumimos quando entramos na faculdade de Direito. Ninguém entrou nessa faculdade de Direito sem estar desconfortável com o torto, sabe? E acho que este ideal nós temos que levar para o exercício da nossa atividade. Todos esses debates e tantos outros voltados à carreira jurídica, em especial à advocacia, você pode conferir no canal da ESA Nacional no YouTube. Basta acessar e ficar por dentro de tudo. Infelizmente, esse programa especial de retrospectiva chegou ao fim, mas a gente tem um novo encontro na semana que vem. Não perca, até lá!